E se eu te dissesse que todos os heróis da DC estão prestes a morrer e ninguém sabe quem vai sobreviver? Isso mesmo, Superman, Batman, Mulher Maravilha, todos eles em um torneio cósmico brutal, onde só um sairá vivo e se tornará o Rei Ômega, o ser capaz de remodelar o universo inteiro. E acredite, nem mesmo os vilões estão seguros. Você vai ver os poderes insanos, traições inesperadas e uma história que mistura Mortal Kombat com Death Metal da DC. Tudo isso no mesmo universo. E atenção, o jogo já começou e ninguém percebeu. DC KO promete ser a maior saga da DC Comics, quebrando todos os conceitos de história que você já tinha visto. Para contextualizar sobre essa saga da DC KO, vamos falar rapidinho sobre o preview que aconteceu sobre a DC KO na HQ Liga da Justiça Especial do Ato Ômega. A história começa anos antes da destruição de Krypton, com Lara e Ursa ainda jovens, explorando ruínas proibidas do planeta. Elas encontraram vestígios de uma antiga era em que Krypton mantinha contato com outros mundos, trocando tecnologias e cultura. E durante essa exploração, elas descobrem registros sobre algo chamado Rei Ômega, ligado à criação de uma arma suprema. Mas na verdade, se trata de um campeão absoluto, destinado a enfrentar o perigo cósmico do futuro. A partir daqui é plantado as sementes do destino kryptoniano e a conexão com Darkseid. Cortamos para o presente. O Caçador do Tempo, o Time Trooper e o Gladiador Dourado se reúnem com a Liga da Justiça e o Caçador revela que, desde a morte do deus final Darkseid, uma energia ômega, a essência pura da entropia, foi liberada no multiverso e está crescendo, corrompendo o tecido do tempo e da realidade. Segundo ele, Darkseid venceu, mesmo morto, pois sua essência ainda influencia todas as linhas do tempo. O Gladiador tenta convencer o Superman a usar uma estratégia arriscada, servir como isca para atrair a legião do Darkseid ao espaço profundo, longe da Terra. O Superman, ele hesita e o Time Trooper, descrente, interrompe o fluxo temporal por um breve momento, revelando que o tempo foi fraturado durante um conflito anterior com Gorilla Grodd, criando uma mistura entre energia cronal e o Ômega. O Caçador do Tempo leva o Gladiador Dourado através das eras, mostrando um futuro distante, século 853, o lar da Legião da Justiça Alpha. Eles testemunham o colapso total desse futuro, com heróis sendo massacrados pelas forças de Darkseid, e o Caçador explica que todos os futuros possíveis convergem para a vitória de Darkseid e sua legião, seres criados à imagem e serviço dele. Atua em todas as linhas do tempo para garantir o seu retorno. O Gladiador insiste que ainda há esperança, mas o Caçador teme o inevitável. Eles acabam sendo atacados por essa legião ômega e descobrem que o Gladiador carrega um fragmento do poder do Darkseid dentro de si, uma ligação essencial que pode ser tanto a chave para selar o Deus quanto para libertá-lo. Enquanto lutam, o tempo literalmente entra em combustão, descrito como o tempo pegando fogo. O Caçador tenta fugir para o passado, mas o Gladiador o confronta, exigindo a verdade. O futuro está condenado não por um destino, mas porque o Caçador perdeu a fé. Ele admite que tentou avisar o Superman, mas foi ignorado. Durante o caos, o Gladiador e o Caçador testemunham ecos do passado kryptoniano, conectando as ruínas que Lara e Ursa encontraram ao retorno de Darkseid. E a arma mencionada nos arquivos antigos não era uma arma física, mas sim um ser projetado geneticamente para derrotar o deus da antimatéria, o campeão absoluto, uma entidade kryptoniana criada com esse propósito. Voltando a Krypton, é revelado que Ursa havia levado um artefato das ruínas e entregue a Lara, acreditando que ele falava de uma arma suprema. Lara percebe que a arma é um ser vivo ou um conceito que deveria ser ativado ou armado por outro. O destino do Superman e de outros kryptonianos está intrinsecamente ligado a esse papel messiânico, e no presente a Liga da Justiça se reúne completamente. Superman e outros heróis recebem o alerta: Darkseid está prestes a retornar e apenas o campeão absoluto pode detê-lo. Surge então o anúncio do evento principal, DC KO Torneio Ômega, onde os maiores heróis e vilões lutarão para decidir quem se tornará Rei Ômega, o ser que poderá restaurar ou condenar o universo. Segundo os escritores Scott Knight e outros, o torneio funciona como uma arena
arena cósmica definitiva e quem morre vai virar estátua e também é eliminado permanentemente. O vencedor, o Rei Ômega, molda a realidade inteira conforme a sua vontade. A compaixão e a misericórdia drenam a energia Ômega, portanto, só quem for implacável até o fim poderá vencer. O evento representa uma história sobre o Superman, assim como foi Metal sobre o Batman e Death Metal sobre a Mulher Maravilha. A questão é, vale a pena se tornar aquilo que você odeia para salvar tudo o que ama? Agora, começando com a história de CKO, no escuro, momentos antes da luta começar, Clark se convence de que é apenas mais um combate, uma disputa como tantas outras. Dessa vez, todos puderam trazer equipamentos, e ele trouxe os seus Knuckles, ou conhecido como soco inglês, que ele mesmo forjou anos atrás na fortaleza depois de voltar dos mortos. Esse soco inglês contém sóis em miniaturas, retirados de universos vazios, verdadeiros sóis raivosos. Clark até pensou em chamá-los de soco inglês Doomsday, mas a Lois o fez desistir da ideia. E com eles, ele se sente mais forte, mais rápido e pronto para poder lutar. Já enfrentou deuses, titãs e até de outros universos e dimensões. Então para ele, o que é mais uma luta? Mas quando as portas se abrem, algo surpreende. Clark, Diana, Lois e Bruce estão jogando um jogo de tabuleiro. Clark ele tira uma carta com o que faz voltar uma fileira por causa da Kryptonita, o que irrita ele. A Diana explica que são as regras, enquanto Batman consegue um bônus do Batmóvel, avançando 3 casas. Desconfiado, Clark pergunta quem criou o jogo e descobre que é do próprio Malone Enterprises, ou seja, é coisa do Bruce. Ele também percebe que todos os power-ups são temáticos do morcego. A Lois comenta que Clark não gosta de jogos em que alguém precisa perder. A Diana brinca, dizendo que perder constrói caráter, ao que o Bruce também responde que vencer também. Apesar da disputa, todos concordam que é bom estarem juntos, passando um tempo como amigos fora das batalhas e da rotina de salvar o mundo. E durante o jogo, a Lois sugere fazer uma pausa para comer, mas o Clark insiste que é uma rara oportunidade de jogar por diversão e por si mesmo. A Diana entra na brincadeira e tira 12, avançando o tabuleiro enquanto todos riem. Eles continuam jogando e conversando não só como heróis, mas como amigos e família. Eles falam sobre filhos e assuntos pessoais, aproveitando um momento simples de união. Depois de 1 hora, o jogo ainda não acabou. Todos estão próximos da linha de chegada, a torre de vigilância. E quando a Diana está prestes a lançar o dado que pode decidir a partida, Lois percebe algo estranho e pergunta: pessoal, por que está tão claro lá fora? Clark e outros olham pela janela e o clima muda. E nessa arte linda, de repente, Darkseid King Ômega surge, o mais antigo e poderoso inimigo dos heróis, aquele que eles conhecem melhor do que qualquer um. Mas dessa vez, algo está diferente. Esse Darkseid não é apenas o maior ou o mais forte, ele se tornou tudo, um universo inteiro de poder em forma física. Por onde ele olha, a cidade começa a se transformar nele mesmo. Cada partícula, molécula e átomo passa a ser parte do Darkseid, e Clark pode ver isso acontecendo. Enquanto Superman e Mulher Maravilha avançam para o combate, Clark tenta se convencer de que já enfrentaram o Darkseid inúmeras vezes, mas no fundo ele sente que dessa vez é diferente, e ao olhar para os seus amigos, sabe que eles também sentem o mesmo. Darkseid transcendeu totalmente. Ele agora existe além da física, estando em todos os lugares ao mesmo tempo, em Gotham, em Themyscira, na Rocha da Eternidade e até em Oa. A sua presença domina tudo. Ele é toda a divindade, toda a magia, todo o terror, a maravilha do cosmos. Darkseid finalmente se tornou o que sempre deveria ser, o fim de tudo. 1 a 1, heróis caem. Bruce primeiro, depois Diana. Clark, em desespero, voa em direção Darkseid na velocidade Mach 7, quando ouve um som horrível, algo que nunca havia escutado antes. Esse som atordoou profundamente ele, e ele mal sente a explosão que atinge em seguida, e a explosão que o destrói. E então, apenas uma pergunta ecoa: Superman, quando isso aconteceu? Superman ele questiona quando tudo começou, mas é informado que já aconteceu. Diante dos heróis surgem os membros do Quantum Quorum, o Forjador de Mundos, o Caçador do Tempo, também conhecido como Apocalipse, Gorilla Grodd e o Gladiador Dourado. Eles explicam que conseguiram rebobinar o tempo em 7 dias, mas avisam que Darkseid já conquistou o futuro e está
viajando de volta através do tempo para esse exato momento, enquanto Superman tenta entender como impedi-lo. Batman mostra uma mensagem da Lois no celular, um lembrete da próxima noite de jogos. O Forjador de Mundos então revela: dessa vez você não vai. Ele mostra à Liga a linha do tempo do universo, explicando que todas as variações já foram exploradas e não importa o que tentem, Darkseid sempre os consome e continua em frente. Tudo termina aqui, nesse momento, com Darkseid. Os heróis tentam encontrar uma maneira de parar o avanço do Darkseid, mas o Gorilla Grodd deixa claro: não há nada que possamos fazer. O Gladiador tenta pensar em outra opção, mas o Hal, Lanterna Verde, reconhece que eles já tentaram 1000 vezes e sempre perderam. O Forjador de Mundos e o Caçador revelam que, com os poderes temporais deles, a única opção é desistir e recomeçar, criar uma nova linha do tempo. No entanto, a ideia parece extrema e o Sr. Mr. Terrific questiona: como podemos criar de novo? Isso é sério? O Caçador do Tempo confirma: sim, é sério. Ele explica que esse tipo de reinício já aconteceu antes. Um ser poderoso fez exatamente isso, criando uma nova linha do tempo e que se tornou a continuidade conhecida como Novo 52. Ninguém vai se lembrar de nada. Se tentarem de novo, todos serão apagados e o universo recriado do zero. Os heróis lembram a continuidade da realidade. Toda nova onda é antiga. Eles discutem que essa realidade é parte da sua própria história e sem ela seriam apenas seres vivos, mas presos numa bolha vazia e sem propósito. Diante da ameaça, a Liga busca compreender como Darkseid se tornou tão poderoso. O Time Tripper Doomsday explica que, para entender o Darkseid, é preciso conhecer as duas forças primordiais do universo: energia alfa e energia ômega. A energia alfa é a força da criação selvagem, explosiva e presente em todos os planetas vivos. A energia ômega, ao contrário, é a energia da destruição, conquista e controle, a força que alimenta o próprio Apocalipse. Há eras, quando Darkseid buscou essa energia, a própria força ômega o escolheu como seu campeão, transformando ele no ser de pura destruição contra o qual os heróis sempre lutaram. Desde então, Darkseid tenta transformar a Terra, o maior foco de energia alfa, em uma nova Apocalipse. Em seu novo universo, ele implantou o coração de Apocalipse no núcleo da Terra, conectando toda a energia ômega do cosmos diretamente a si mesmo. Dessa maneira, toda a força da destruição flui para ele, tornando ele o Rei Ômega, a própria encarnação viva da energia ômega, uma singularidade viva e infinita que consome e também transforma tudo ao seu redor. A Liga discute sobre essa ameaça crescente que o Darkseid é, e o fato de que a Terra está se transformando com a sua aproximação. O coração de Apocalipse está crescendo em seu centro, e o que explica também o surgimento de fogueiras infernais e parademônios pelo planeta inteiro. Batman, ele sugere uma ideia arriscada: usar esse coração para transformar um deles em algo semelhante ao Darkseid, um Rei Ômega. A proposta é rapidamente rejeitada. O coração é cosmicamente ligado ao Darkseid e serve apenas a ele. E para romper essa ligação, seria necessário reiniciá-lo com a energia ômega, algo que eles não possuem. No entanto, eles descobrem que o Gladiador Dourado carrega essa energia após anos presos com Darkseid. Ele poderia usar esse poder para desfibrilar o coração, mas fica o aviso sobre isso. Ninguém compreende realmente o que seria liberado se isso acontecesse. Batman, ele pede ao Forjador de Mundos para mostrar o que aconteceria se tentassem usar o coração de Apocalipse, e o Forjador, ele explica que o coração, ele é vivo e senciente. Ao renascer, ele buscaria um campeão, alguém movido por conquistas e dominação, não por heroísmo. Mesmo em formação, o coração se defenderia contra todos os heróis, criando um torneio dimensional com vários níveis de desafio. Cada anel seria uma etapa mais difícil que a anterior, projetada para testar força, estratégia e ambição. Mas o confronto não seria contra parademônios, seria entre os próprios heróis, competindo entre si para provar quem seria o campeão supremo. Aquele que vencesse todos e derrotasse o coração se tornaria um ser celestial, capaz de enfrentar o Darkseid, alguém com poder suficiente para remodelar o universo. Porém, o preço seria alto: lutar sem compaixão, sem piedade, adotando a mesma essência de conquista que movia Darkseid. O Forjador adverte que talvez somente alguém como ele poderia detê-lo, mas os heróis recusam a ideia, dizendo que eles não vão fazer isso. Batman admite a Superman que a Terra já pertence ao Darkseid
Darkseid. Eles sentiram isso o tempo todo, desde que ele desapareceu, mas não quiseram admitir. Mesmo com a possibilidade de usar o coração de Apokolips, a Liga teme que aconteceria se os vilões como Coringa, Lex Luthor ou a Cheetah também entrassem nesse torneio e conquistassem o poder. O Superman ele lembra que passaram o último ano transformando a Zona Fantasma em um lugar de cura e contenção para manter seus inimigos seguros e isolados. Eles concluem que, mesmo que aceitassem competir, quem protegeria o mundo enquanto estivessem fora? E ainda assim resta a dúvida, quem realmente se comunicaria com eles lá dentro? Enquanto a Liga da Justiça discute o plano de usar o coração de Apokolips, Clark reflete sobre o momento em que enfrentou o Darkseid, lembrando que o som aterrorizante que ouviu, o batimento sincronizado de todos os corações da Terra, de humanos, animais, todos pulsando no mesmo ritmo de Darkseid. Ele percebe que a luta não é apenas física, mas um jogo cósmico no qual eles estariam jogando até a morte, não uns contra os outros, mas contra o próprio Darkseid. E no fim, ecoando as palavras de Lois, Clark entende que o verdadeiro sentido da batalha não se trata de vencer sozinho, mas de lutar todos juntos, para que todos possam vencer. A Liga toma sua decisão. Eles terão 7 dias para se preparar e preparar o mundo, e assim mesmo antes da chegada de Darkseid. E no 7º dia, eles entrarão no coração de Apokolips para competir com o campeão escolhido pelo inimigo. Enquanto isso, Quorum Quântico usará seus últimos poderes temporais para desacelerar o tempo, tentando conter a aproximação de Darkseid. Será tempo suficiente, ou pelo menos eles esperam que seja, para que um herói conquiste o coração e possa enfrentar o deus da tirania. No primeiro dia dos preparativos, a Liga toma medidas para conter os vilões do planeta. O Sr. Terrific envia esferas T modificadas para monitorar e neutralizar os criminosos mais perigosos do mundo. Apesar de odiar o que precisam fazer, o Sr. Terrific reconhece que essa é a única forma justa e necessária diante da ameaça iminente. E com um comando firme, ele dá início à operação. Comecem a trabalhar. As esferas T modificadas reentram a atmosfera e partem silenciosamente em direção aos alvos ao redor do mundo. Arkham, onde o Coringa recebe uma esfera, Billy Rave, alvos com nível de poder 6 ou mais, Nanda Parbat e outros locais. Alguns dos criminosos já estão presos, outros estão escondidos, mas as esferas os localizam e marcam eles. Vemos reações do Coringa, que brinca com a brincadeira da esfera. Lex Luthor percebe que não pode escapar. Há interrogativas digeridas ao Arthur Atlante e ações de surpresa e raiva dos vilões, tendo a ideia clara de que todos os vilões estão sendo removidos do tabuleiro, contidos ou então isolados, como parte de preparativo para a Liga poder enfrentar a ameaça maior. No 2º dia, os heróis se reúnem com os líderes mundiais e juntos definem o plano para enfrentar a ameaça. No 3º dia, Clark fala ao mundo. Ele lembra que seu planeta natal foi destruído, mas promete que isso não acontecerá com a Terra. Nós podemos vencer e nós venceremos. Apesar da sua voz trêmula, revela dúvida. Clark reafirma que sua esperança e apresenta um plano. LexCorp, Wayne Enterprises, Queen Industries e outras empresas se unirão para criar mega arcas equipadas com tecnologia Brainiac, capaz de preservar a vida e o conhecimento do planeta. É o maior plano de evacuação da história, preparado caso o pior aconteça. Clark explica que os Titãs e o Senhor Incrível ficarão para proteger a Terra e termina com um discurso sincero. Esse universo ele é bagunçado, às vezes irritante, mas é nosso. Ele existe porque acreditamos nele e vale a pena lutar por ele sempre. No 4º dia, os heróis passam um tempo com suas famílias. Clark caminha com a Lois, John e Kara pela cidade que ama e se lembrando de que tudo o que está fazendo é por eles, por todos. Enquanto observa as pessoas ao redor, ele escuta as batidas do coração do planeta, cada uma diferente, viva e sagrada. Mas sob esse ritmo, ele começa a sentir algo estranho, um zumbido, um fogo crescendo, algo sombrio se formando nas profundezas. E a Lois dizendo ao Clark que ele vai conseguir. No 5º dia, eles se preparam para o torneio, escolhendo seus equipamentos em salas de guerra e cofres
cofres sagrados? Cada um segue o seu caminho diferente. Alguns escolhem ataque, como a Justice Busters 2, um aumento de poder, como um Batman. Outros preferem estratégia, uma armadura God Killer, um despertar. E há quem busque defesa, uma atualização para a caixa pai do Cyborg. E o Clark, o Superman, apenas escolhe o que sente ser o certo. É um jogo que todos podemos vencer. E no sexto dia, chega a hora. Com os vilões presos e o mundo preparado, os heróis partem. São humanos, alienígenas, deuses e monstros. Mais de 100 ao todo. Alguns são altruístas, outros mais complexos, amigos e até mais que isso. Agora vão competir entre si em um torneio sem piedade. E à medida que se aproximam, tudo começa a parecer menos real. E de repente, eles chegam ao nexo de Chartaris, uma passagem para o centro da Terra, onde agora pulsa o coração de Apokolips. Superman dá o sinal: vamos causar um ataque cardíaco cósmico. Enquanto o grupo se prepara, o gladiador pergunta se aquilo é sério. A energia começa a fluir, mas ninguém sabe ao certo se está funcionando. Batman observa as leituras e percebe algo estranho. A explosão é suficiente para parar o coração por não mais do que algumas centenas de segundos, tempo de Planck, mas é o suficiente. E quando o coração começa de novo, o vazio novo e terrível, a primeira coisa que vê são eles, os heróis, disparando em sua direção. Para recebê-los, o coração dá a cada um uma visão milagrosa. Cada herói de repente se vê vencendo. Besouro Azul, Chimpanzé, Detetive, Aquaman, cada um deles sente que como seria se tornar o campeão do coração. O único deles tem o universo se dobrando a eles, mais do que se dobrar, para que se reforme em torno de suas ideias, as suas crenças. Eles veem o bem que poderiam fazer muito bem, mas tão rapidamente quanto o que pareceu. A visão desapareceu, dá lugar à escuridão, a cada bolha ao redor, e se encontra esperando nos portões da arena. E simplesmente assim o torneio começou. Eles retornam ao ponto de partida. O torneio começa ali. A regra é direta e brutal. Quem cruzar o desafio cedo seguirá adiante, o resto perecerá. Um passo em falso significa ficar de fora. A eliminação é definitiva. A competição terá o início na queda da maçã do inferno, momento marcado para o começo do desafio. Já há provocações e apostas pessoais, e vão ver quem vence, Superman ou o Capitão, que no caso é o Shazam, e rivais que já tentam derrubar uns aos outros. O torneio começa com um comando: vocês podem começar. O Superman então entra em ação enfrentando o inimigo de frente, e durante o combate ele é distraído e sofre um golpe. Batman grita para ele voltar a focar. Clark se concentra no maldito jogo, e Superman, ele sabe que o Bruce está certo. A arena está cheia de armadilhas e armas devastadoras. Se quiserem gerar energia ômega suficiente, ele precisa jogar para vencer. Todos os heróis estão dando o máximo, correndo e lutando para sobreviver. Em meio ao caos e explosões, Clark tenta manter o foco, lembrando a si mesmo: é um jogo, veja como um jogo. Jay Garrick, o Flash, corre em direção ao portal brilhante, que marca o fim da corrida, mas acaba pisando em uma armadilha e ativa a chegada dos inimigos. Surge uma nova ameaça: os Omega Demônios, uma forma de parademônios criada do ponto mais distante do tempo. Seres formados de todas as espécies da vida, completamente corrompidos por Darkseid. Enquanto os heróis lutam contra eles, a Arlequina, a Mulher Maravilha e outros combatentes enfrentam o caos com bravura e sarcasmo, gritando provocações e batalhando ferozmente. A luta se intensifica e cada um tenta sobreviver para alcançar a coroa, o prêmio e o símbolo da vitória. E durante o confronto, Clark se lança contra os Omega Demônios usando sua visão de calor, sopro congelante e socos devastadores. Mesmo exausto, ele continua lutando, abrindo caminho para que seus aliados passem pelo portal. Enquanto os heróis atravessam, a Diana, a Mari, Kara e outros, o portal começa a se encolher. Clark percebe que Bruce ainda não passou, o que o preocupa. Ele tenta manter o foco, mas antes que perceba, algo terrível acontece. Batman, ele é atingido e tudo desacelera, como se o tempo entrasse em câmera lenta. O arpão que perfurou Batman traz uma bandeira, marcando o fim da luta para o Batman, e claro, com a menção ao Coringa. Mas uma explosão atinge o Clark, derrubando ele, e ao se levantar, ele se vê seus inimigos reunidos diante dele. Um deles ironiza: acho que o Batman nem sempre vence. Clark procura por Bruce, que gravemente ferido apenas consegue dizer: lembre-se do que eu disse. Clark observa em choque e desespero
inteiro percebendo a gravidade da situação. Todos aqueles inimigos que supostamente estavam presos ou isolados apareceram para o torneio. Os vilões aparecem misteriosamente e correm em direção à linha de chegada, que era o portal. Giganta, Coringa, Lex Luthor passam à frente. Antes de cruzar, Lex olha para o Superman e sorri, um sorriso de pena, como se dissesse: deixe isso conosco, escuteiro. Clark lembra das palavras do Bruce e cerra os punhos, decidido a lutar. E de repente, uma onda de energia explode ao seu redor. Ninguém entende o que os atingiu, nem os heróis, nem os demônios Ômega. Superman, ele sente um som novo em seu ouvido, a batida do próprio coração, enquanto atravessa o portal, tomando o último lugar entre as chamas. Agora vejam seus 32 campeões, quem vencerá e quem será coroado o Rei Ômega. Vocês conseguem adivinhar? Uma voz misteriosa revela como o coração de Apokolips, a entidade que curou Darkseid há muito tempo. Ela afirma saber quem se unirá aos caídos e conhecer todas as reviravoltas que ainda virão. Enquanto observa o cenário sombrio, ela promete que ainda há muitas surpresas por vir. Enquanto nos é contado isso, vemos Shazam e Besouro Azul petrificados após a derrota deles no torneio. O narrador menciona 3 destruidores, cavaleiros de um mundo dominado por seu mestre, verdadeiros monstros. Eles são apenas uma amostra de horrores que ainda virão. Mas a verdade final é que nenhum dos heróis vence, nem Clark, nem Diana, nem Mari, nem Hel. O que ninguém sabe é que ainda assim existe um último campeão entre eles. E nós vemos ali é o Superman, Batman e a Mulher Maravilha absolutos. O narrador revela que o verdadeiro rei, Darkseid, assumiu a forma de um dos seus próprios seguidores. E com isso, a verdade é revelada. O jogo não está começando, já acabou. Temos então Darkseid que já está manipulando todo mundo ali, todo o panteão de seres poderosos como Forjador de Mundos e outros também. Nossa, que começo de saga insano que o Snyder trouxe. É claro que eu não gostei da morte do Batman, morrendo logo de cara, mas cara, a história começou com os 2 pés no peito, simplesmente insano, no melhor sentido possível. Snyder pegou o conceito clássico de torneio de heróis e elevou à potência máxima, misturando a filosofia do caos e pura adrenalina. É tipo Mortal Kombat encontrando Crise em Infinitas Terras, mas com uma pegada de emocional, né? Uma pegada mais simbólica de death metal. Cada capítulo é uma escada de tensão. Superman se esforçando para ver aquilo como um jogo e o Batman sendo então o cérebro frio que se sacrifica. Sim, doeu ver isso. E os vilões, como Coringa, Lex e a Giganta, entrando na jogada como se o inferno tivesse aberto as portas. E o plot twist final, Darkseid disfarçado entre eles, o rei que já está lá o tempo todo. O jogo nunca começou, ele já tinha acabado já faz tempo. O Snyder ele brinca com a ideia de que o heroísmo ele é um loop, uma luta impossível de vencer, mas que precisa ser travada mesmo assim. E Clark ele é o coração dessa ideia. Ele não luta para poder ganhar, ele luta para poder que todos ganhem. Visualmente é um puro espetáculo. A narrativa tem ritmo de soco, energia, de rock, uma escala de um triunfo mito. É um tipo de HQ que te deixa de boca aberta, que te faz também pensar, mano, a DC tá realmente jogando no modo Deus. E é por isso que a DC consegue fazer histórias melhores que a Marvel. Já me segue que assim que sair a nova edição de DC KO, eu vou trazer um vídeo correndo para vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vire membro do canal para assistir os vídeos antecipadamente. Valeu, falou e até mais.